Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do PSCcast e hoje a gente vai falar sobre um tema que impacta profissionais de todas as áreas. As novas tecnologias, profissões do futuro, a forma de trabalhar mudou, né? E a gente trouxe para falar com a gente o Wellington e Felipe, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Shirley. Pessoal, prazer recebê-los aqui e eu gosto de começar com uma provocação. Na verdade, eu sempre brinco, né? O futuro ele é agora, eu acho que o mercado ele não está mudando, ele já mudou. E isso impacta diretamente nas profissões, no desenvolvimento. O que vocês pensam sobre isso? Primeiro, assim, a gente está muito feliz, muito honrado de ter sido convidado. A gente é muito fã de vocês, que sabem disso. Meu nome é Felipe, como a Shirley bem disse. Eu sou sócio... Na verdade, seu nome é Felipe, né? E não Felipe, como eu falei. Eu sou sócio da Brava, sócio do Tom. A Brava é uma empresa de consultoria, uma escola de negócios que fica aqui no sul de Minas e atende algumas das principais cidades e empresas aqui da nossa região. Para a gente lá na Brava, o trabalho, de forma muito sucinta, assim, ele primeiro precisa ser definido, né? Tipo, a nossa relação com o trabalho é uma relação, na maioria das vezes, confusa. E lá na Brava a gente gosta de dizer que o trabalho é uma das formas mais eficazes que existem da gente colocar no mundo aquilo que a gente acredita. Então, para a gente, independentemente do que a gente faz, é muito importante a gente entender que o nosso trabalho pode ser uma manifestação do mundo que a gente quer que exista. Logo, a primeira reflexão que a gente tem que ter para o trabalho fazer sentido, ter uma sensação de adrenalina, aventura e realização, precisa ser o que a gente quer criar a partir da nossa função e atividade diárias, independentemente de qual seja ela. Então, a primeira reflexão que a gente gosta muito de puxar é: por que você está fazendo o que você está fazendo? Porque depois Esse é o tal do propósito, Felipe? É, que é clichê, né? Um pouco, assim. É uma palavra que ficou repetida, mas tem muita relação com isso, assim. O seu trabalho, se ele melhora, o mundo melhora junto. E como ele melhora, né? Acho que é mais ou menos Para de fazer as coisas no automático, né? Porque acho que antes a gente tinha muito, pelo menos o que eu vejo, né? Antes era tudo muito assim, a gente vai trabalhar, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Era isso. Hoje não. Hoje assim, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, por óbvio, mas a gente quer mais. A gente quer uma desenvoltura maior, a gente quer um propósito para fazer sentido, porque a gente passa tanto tempo fora de casa, né? E acho que as expectativas em relação ao trabalho, seja a entrega do lado da empresa, mas do próprio profissional com ele mesmo, mudou. Porque a gente convive, né, na sociedade de uma forma diferente, então depende muito da forma como a gente conta sobre a nossa vida nas redes sociais, para a nossa família, independente. Antes, às vezes, a gente tinha esse vínculo de falar sobre trabalho só dentro de casa, com os amigos. Agora a gente está o tempo todo expondo sobre qual que é a nossa perspectiva sobre o trabalho, e a tecnologia ela vem afetando, né, a forma como a gente enxerga o resultado e a qualidade, a percepção de qualidade do nosso trabalho. Então, por que a gente entende, né, que o propósito, apesar de ser uma palavra clichê, ela é tão importante? Porque é isso que vai dando essa originalidade para aquilo que a gente faz enquanto ser humano, que produz alguma coisa. Porque o processo, né, de entrega hoje com a inteligência artificial, ele ficou nivelado numa régua que ela é quase que, em alguns momentos, inalcançáveis para quem não consegue se capacitar, se adaptar, se desenvolver. Então, essa régua que foi estipulada, ela vai também, de alguma forma, pasteurizando, sabe? Parece que está todo mundo mais igual, as entregas, está mais difícil de se diferenciar pela evolução da tecnologia, né? Então, eu estava ouvindo um podcast antes de vir para cá, por coincidência, e aí estava falando que nos Estados Unidos, por exemplo, os jovens, né, de 59% dos jovens de 18 a 29 anos sentem que seus trabalhos, né, as suas possibilidades de trabalho estão sendo ameaçadas por inteligência artificial. Eles estão considerando, inclusive, mais de 40%, trocar, né, cursos que sejam de desenvolvimento de software, dessa área de atendimento, de relacionamento, por questões que são mais manuais, ou que dependem 100% do trabalho presencial, porque isso vai demorar para a tecnologia impactar e substituir. Então tá todo mundo vendo como ameaça realmente, né, essa evolução, porque tá num nível que daqui a pouco realmente vai ficar difícil de competir em produtividade, já tá cada vez mais, né, de produtividade, em qualidade. Então, um último ponto é que o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, ele coloca uma das habilidades do futuro como atenção aos detalhes. Porque para entregar de maneira, né, com esse olhar profissional, a IA, a tecnologia já faz. Então, o detalhe que vem da nossa identidade, o jeito de enxergar o mundo de uma forma diferente, é que vai ditar a percepção de qualidade sobre o nosso trabalho. Porque agora não tem chance mais para fazer nada ruim, né? Eu não vejo a tecnologia e a automação como algo assim que vai tornar totalmente obsoleto certas profissões. Mas eu acho que ela muda e, consequentemente, a gente precisa muda a forma de fazer, acompanhar. Eu tenho uma história maravilhosa disso. Tem um livro que eu li uma vez, e esse livro ganhou o Jabuti, inclusive, que é o principal prêmio da literatura brasileira. O livro chama Como Fazíamos Sem.
que conta a história de várias coisas que existem agora, mas que há tanto tempo atrás não existiam. E aí conta como a sociedade lidou com essas invenções, assim, e é tipo qualquer coisa, tipo geladeira, sabe, essas coisas que há tanto tempo atrás não existiam. E aí, porque assim, qual é o conceito de tecnologia? Hoje em dia a gente entende muito por inteligência artificial, internet, etc. A tecnologia é tudo que deixa a vida de uma pessoa mais confortável. Por exemplo, geladeira. Só que tem uma outra invenção que é maravilhosa, inclusive trabalhei nessa invenção, que é o rádio. O rádio, quando foi inventado, ele foi trazido para o Brasil, existe uma cidade, se eu não me engano, no interior do Rio Grande do Sul, que foi contra a implantação do rádio, porque ia acabar com uma tradição muito importante para a cidade. Vocês chutam qual é, não? O assobio. Como assim? Tipo, não, porque o rádio ele tinha essa máxima da comunicação. Vou passar uma informação para outro ser humano. O assobio é a mesma coisa. O objetivo é o mesmo. É verdade. A lógica Se comunicar de alguma forma. Exato. Eu tenho muito medo de ser a cidade do interior do Rio Grande do Sul, assim, sabe? Tipo, de falar, cara, inteligência artificial, não sei o que. Assim. E aí, tipo, eu gosto sempre de trazer essa máxima, assim, uma história repetida para quem, enfim, me ouve, que é o caso de vocês duas, mas eu acho muito legal que no fim das contas, para mim, com essa comoditização de tudo, vai ter muito espaço atualmente para quem é faixa preta. Para quem é Jedi, sabe? E o que o faixa preta tem que as outras faixas não têm? Ele tem mais queda, ele errou mais vezes, ele passou por mais coisas, ele perdeu mais vezes, ele tentou mais vezes. A chance dele identificar um erro e saber como corrigir é muito maior, porque ele já passou pelo problema. Logo, o que ainda vai fazer com que a gente se sinta potente, independentemente do que a gente está fazendo, mesmo com o avanço tecnológico? O que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo. Então, por isso que eu sou muito insistente com isso, assim. Aonde a gente está indo, com quem que a gente está andando, o que a gente está, sabe, experimentando. Porque eu acho que todas essas coisas vão fazer a gente ter um negócio que, no fim das contas, alimenta, inclusive, o potencial tecnológico, que é repertório, que é a capacidade de intuir, que é a capacidade de imaginar. E eu acho que essa capacidade que a gente tem de contar e formular a história é o que faz de qualquer lugar, qualquer tecnologia, qualquer trabalho, qualquer função dentro do trabalho mais interessante. Entende? O mundo, esse comoditizado, comum, normal, precisa de gente interessante, sabe? Gente que, porra, você sabe que... Eu falei um palavrão sem querer. Gente que vai pegar uma invenção tipo rádio e contar a história do assobio. E aí vocês vão dar risada comigo. Entende? Sim. Tipo assim, o mundo e o trabalho precisa de gente que tem história para contar. Acho que a maior preocupação, pelo menos eu penso, são das pessoas que às vezes estão muito acomodadas. Então é o incômodo de precisar sair do lugar. Nossa, eu fiz isso a minha vida toda e agora mudou. Tem alguma coisa que veio e que gera uma resistência, melhorou, né? Gera resistência. Porque alguma coisa que melhorou. O que eu preciso fazer para me destacar? Que eu vou precisar me destacar de novo. Eu acho que seria... assim, pelo menos na advocacia, a gente vê muita gente reclamando. Hoje tudo é ChatGPT, hoje tudo é inteligência artificial. Mas, gente, eu acho que é maravilhoso. Eu acho que a gente precisa disso mesmo. Tem que usar com consciência. Eu não posso aceitar ter uma peça feita 100% por um ChatGPT. Até porque ele erra. Quem tem a convivência, quem tem a experiência, quem já viu aquilo dar errado é a gente. A gente que tem a malícia de saber o que colocar ou não. Às vezes eu falo isso com os meninos. Falo assim, gente, o ChatGPT ele vai te dar a tese pura. Então, assim, ele vai ler e vai te dar ou as inteligências específicas. Mas a gente que tem a malícia de saber se aquela tese vale a pena ou não ser colocada ali. Aí é o ponto do detalhe que eu estou falando, essa capacidade de enxergar o que está ali no detalhe, né? E parece que o mundo às vezes fica andando em círculos, né? A gente estava tudo manual, aí a gente vai para tecnologia, aí a gente pensa em voltar para o manual. O que puxa o quê? Qual que é a ordem dessas mudanças que vocês acham? E eu achei interessante, eu lembrei de outra passagem, né, de podcast que a gente assiste do mercado de publicidade, né? E aí eles fizeram uma frase que eu gostei muito, que foi tipo, os streams vieram aí para revolucionar a forma como se anuncia. E tipo assim, agora não vai ter mais publicidade em nada. Passou 5 anos, ficou insustentável o modelo de negócio e agora todos os streamings têm anúncios pagos. Você paga para assinar o negócio e mesmo assim tem anúncio. Então inclusive. Essa sensação de andar em círculo, ela é presente, assim, porque tem algumas coisas, né, que a gente vai percebendo. Acho que de maneira geral, a gente, enquanto humanidade, a gente empolga com algumas situações e fala, não, agora isso aqui é o futuro, vamos todo mundo fazer isso aqui. Passa 2, 3 anos e fala, não, pera aí.
Acho que não é tão assim, vamos dar uns 2 passos para trás. Então agora, por exemplo, a geração Z está vindo com essa questão da nostalgia do que não viveu. Então, reativando questões que são analógicas. Então, enfim, no semestre passado eu trabalhei com meus alunos no curso de publicidade, né? Que as mídias impressas elas vão voltar com força, mídia analógica. A gente vai ver vinil crescendo cada vez mais e tal. Revista, essas coisas, jornal, de alguma forma vai voltar. Obviamente não vai voltar da mesma maneira que era anteriormente, né? Mas vai se adaptando às necessidades. Então, acho que um exemplo até de questão estética, né? Então, tipo assim, o óculos da Meta é aquele Ray-Ban que era do Restart, por exemplo. Ficou um tempo fora e agora volta com a câmera, assim. Então, acho que também a gente acaba, enquanto ser humano, né? O Felipe gosta muito de falar, né, da teoria Maia, que é o Most Advanced Yet Acceptable. Gastei meu inglês agora. Muito arrasou, tá em dia. Que é o mais avançado possível, mas ainda familiar. Então, de alguma forma, a gente vai sim progredindo, mas se não der essa sensação de familiaridade, a gente acaba ficando perdido, né? Então, realmente, a gente vai andando em círculos, mas tomara que seja no formato de espiral, né? Que a gente vá crescendo assim, mas em alguns momentos realmente dá essa sensação de que a gente vai lá na frente e acaba tendo que voltar, porque acho que pesamos a mão, exageramos, sabe? Mas tá aí, mas né? eu queria gastar um pouco, bem rapidinho, essa pergunta, acho que é muito boa. Uma das minhas áreas de estudo é futuro. E dentro dos estudos de futuro, você estuda exatamente o que puxa. Você fez uma pergunta maravilhosa, que ele falou assim, o que puxa uma coisa ou a outra. E aí tem um tópico nas áreas de futuro que se chama motores de mudança. Então, tipo assim, motor de mudança é tudo aquilo que dá combustão para a mudança acontecer. E tem uma que eu acho poderosíssima, que é cultura. Então, assim, no fim das contas, a gente muda também porque a gente está vendo o mundo caminhar. E a gente sente falta. Então, por exemplo, por que agora questões analógicas estão voltando? Porque o ambiente digital, e é paradoxal isso, mas o ambiente digital, ele criou um mundo fragmentado. Então, tipo assim, eu estou com os meus, você está com os seus, a Nayara está com os dela, o Tom está com os dele. E a gente não troca mais. E essa é uma necessidade humana. Se mudança, evolução, ela só acontece quando eu tenho contato, convivência com a diferença. Então, quando eu olho para a cultura e eu vejo que, de alguma forma, o modo de funcionamento do mundo está fazendo com que a gente se distancie e aí a gente fica mais sozinho, mais angustiado, mais ansioso, eu falo, cara, quando eu não era tão angustiado, tão ansioso, tão preocupado? Como é que era a minha vida, né, nessa época? Entende? Então, tipo assim, e isso é muito legal, porque assim, mercado, por exemplo, é um outro motor de mudança. Então, tipo, sociedade é um outro motor de mudança, tecnologia é um outro. Então, tudo isso são motores que, de alguma forma, vão conversando e fazendo com que a gente vá caminhando nessa espiral que o Tom citou. E até nas próprias profissões, né, assim, então, de trabalhos que a gente já desenvolveu aqui com vocês, eu estava lembrando esse dia, me passou pela cabeça a questão de redesenhar como as petições, os trabalhos de vocês são feitos, que se tem um nome específico para isso. Visual Law. Isso, Visual Law e tal. Então, provavelmente, em algum momento do trabalho, da carreira de vocês, sei lá, 50, 60 anos atrás, já existia alguma espécie de Visual Law e está voltando, porque naquele momento existiam recursos limitados para você poder, não tinha tanto papel, você não dava para escrever, era à mão, então precisava fazer de alguma outra forma. Ou era a máquina de... Exatamente. Então, as coisas